Como você vendeu o seu primeiro curso ou mentoria? Ah, eu lembro. O primeiro curso, cara, foi em 2020. Sem conversar pessoalmente, tá? Só na internet. Em 2020. Apareceu e vendeu. Foi em 2020 e foi um curso chamado Independência Emocional. Não, não era Independência Emocional, não. Era um outro nome, não lembro agora. Mas eu lembro, cara, que foi mais ou menos assim. Eu tinha um amigo que eu palestrei em um evento e ele já se posicionava no mercado digital. E ele botou na minha cabeça para eu me posicionar. E, cara, eu tinha bloqueios. Eu achava que todo mundo era vigarista, que ninguém era sério e etc. E eu vendia os livros na época. Você já tinha os livros? Sim, eu já vendi os livros já. Você vendia os livros Fazia low 3 profile, anos então. já. Sim, sim. Ah, Eu criei a minha pô. editora através disso. Interessante. Isso, eu comecei a empreender antes do mercado digital. E aí eu lembro que eu fui para Recife e fiquei 20 dias em Recife, gravei em Recife, Então, lancei peraí. em Recife. Então, pause. Então, antes de você virar um mentor do Instagram, Marcos Bulhões, mentor de mentalidade, hoje você imprimiu um livro e ia Meu primeiro vender o livro. posicionamento foi como escritor. Caraca, Sim. Interessante, hein? Sim. É uma história, inclusive, Isso é poderosa. interessante. Isso daqui eu não é um sabia, testemunho, hein? cara. Pô, isso daí é o que eu falo pra você. Você tá andando na conexão, sua vida será repleta de milagres. E você ganhou um dinheiro? Ganhei. Ganhou um dinheiro, assim, Ganhei. tipo... Legal. Sim. Foi comer o que Ganhei você quis. não, vou refazer minha frase. Fez o dinheiro. Fiz. Sim. Mas, tipo, de você comer o que você queria comer Sim, e tal e tudo mais. começar assim. E pra mim isso também não era tão difícil, porque nós éramos pobres. Então eu lembro que um dia eu olhei pra minha mãe e falei assim: mãe, você sabe como é que minha vida vai estar boa? Ela falou: quanto, filho? Quando eu puder, em todas as despesas, comprar uma manteiga aviação. Interessante, E a pô, manteiga aí sim. aviação não era grande, era pequenininha. Uhum. No dia que todo mês eu poder comprar uma dessa, aí o negócio vai estar bom. Porque na época eu comprava margarina estava R$3, R$4, e eu gostava da Qualy. Então eu me organizava para comprar Qualy. Você é louco. E buscar pelo melhor é um desses princípios. Sempre tá buscando pelo melhor. Não se contentar com... Não, busca pelo melhor, entendeu? Dentro das condições que você tem, busca pelo melhor. E eu lembro que isso aconteceu. E a partir desse momento eu consegui escalar outras coisas. Mas, sobretudo, né, o segredo em si não é apenas vender, é fazer uma boa gestão dos seus recursos, do seu posicionamento, dos seus gastos. Porque se você começa a ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro, não vai mudar nada. E que ano que foi isso que você vivia de vender livro? 2017, lancei meu 2017. livro. Então eu trabalhava registrado na Atento Brasil e não gostava mais do que eu fazia. Não gostava, não dava para gostar daquilo ali. Eu acho que ninguém nasceu para ser como é que é o nome? Né, não, mas tem um nome que fala, né? Eu acho que ninguém nasceu... SRC? Né, mas é um outro nome. Mas eu acho que ninguém nasceu para fazer aquilo. Tanto que a profissão de call center, ela é uma profissão marcada por turnover. Que é o quê? Ajusta muito. Então o cara ele sai daqui, ele vai para lá, ele sai daqui, ele vai para lá. E eu percebi aquilo. Então eu poderia usar aquela oportunidade para ser remunerado e para pensar em outra coisa. Era isso que eu percebia. E se você, mas eu falo assim, mas eu quero trabalhar a vida inteira com isso, tudo bem. Mas eu tenho certeza, olhando no seu olho, que você podia estar fazendo mais. E poderia estar fazendo melhor. E talvez o que eu diga agora vá doer em você, mas lá na frente você vai me agradecer. Era isso que aconteceu comigo. Eu lembro que um amigo meu, uma vez ele chegou para mim e ele dizia assim, lá na operação, sabe qual que vai ser o dia mais feliz da minha vida? Marco, eu falei, qual? O dia que eu chegar aqui e você não tiver. O seu amigo falou? Ele falava para mim. Lá na empresa? Sempre falava para mim, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu entrar aqui nessa operação e não ver você. O amigo? E era o meu amigo, grande amigo. E aí eu lembro que isso daí foi tão poderoso, porque no dia que eu fui embora, eu, obviamente, né, comecei a orar a Deus, conversei com o meu supervisor. Você era saiu muito da difícil. empresa para vender o livro? Sim, não, isso daí aconteceu bem depois. Porque eu queria sair da empresa porque não me identificava mais com a empresa. Então aquilo ali me gerava muito mais estresse, muito mais dano. E se o emprego te gera muito mais estresse do que salário, você tem que reavaliar e já se organizar para sair dali. E eu lembro que eu conversei com ele e na época eu comecei a escrever. Eu tinha um posicionamento no Facebook, não tinha Instagram ainda, tinha uns 100 mil seguidores no Facebook, e isso em pouco tempo. E era bastante, Era época, muito, né? Era muito. Até hoje é muito. E eu lembro que eu comecei a orar e um amigo chegou para mim e falou assim, pô, Bruno, você está escrevendo agora, você quer lançar seu livro? Eu falei assim, eu adoraria. Eu vou te passar o número aí da editora. Aí ele me passou o número de uma editora.
Eu entrei em contato com a editora e aí a moça da editora falou assim, quantos livros você quer? Eu falei, 50 mil exemplares, passa aí né? os exemplares. Ela me passou um orçamento de 300, ela me passou um orçamento de 100, 300 e 500. Ela falou assim, e 1.000? Eu lembro até hoje dessa conversa. E 1.000? Aí ela olhou pra mim e aí comentou assim, você não acha que 1.000 é muito? Aí eu falei assim, eu sei que é muito, por isso que eu quero saber. Aí ela falou assim, beleza, 1.000 livros, R$7.000. 7.180, R$7.200 mais ou menos. Eu falei assim, caraca, só que assim, todo o operacional, toda a estratégia de venda, todo o marketing era meu. Era só eu me entregar o livro na mão. Isso daí em 2017. Eu falei assim, ok, beleza. Nunca tinha visto esse dinheiro. Nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida. R$7.000 na conta? Nunca tinha visto. E aí, tipo, a sua ideia de negócio da sua empresa era vender o livro. Fazer um livro e vender o livro. Vender livro. Assim, cara, isso é impressionante. Isso não era é nem o auge. Negócio, pô, era. Isso é o auge. Mas aí é que vem. Por que eu tive essa coragem? Em primeiro lugar, porque eu sabia que Deus já tinha um propósito, então isso me resguardava. Por isso que eu digo, cara, quando a tua identidade está muito alinhada, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama, vai dar tudo certo, meu amigo. Fique em paz e segue a orientação divina. Em primeiro lugar, eu sei que Deus cuidava de mim. E em segundo lugar, eu já trabalhei vendendo, então eu sabia que vendendo eu ia fazer dinheiro, naturalmente. E em terceiro lugar, era o que eu amava fazer. Que foi exatamente o que você me respondeu quando eu perguntei o porquê que o seu bloqueio não impede a sua performance. Você falou para mim, porque eu gosto, eu tenho prazer. Então aí já era, meu mano, é checkmate. Ok, cheguei no meu supervisor, conversei com ele, e aí ele chegou um dia sem avisar para ninguém. Eu dizia para ele, assim, no dia que eu for embora, cara, não vou ficar me despedindo da galera não, eu não gosto de despedida não, só que era uma brincadeira, porque eu gostava muito do pessoal ali. Sei lá, o evangelho, né, cara? O evangelho ele faz você ver diferente as coisas. Então ali quando eu entrava, eu não estava vendo, sei lá, um operador de telemarketing. Não, pô. Ali eu estava vendo o ser humano, entendeu? Ali eu estava vendo a senhorinha. E eu amava e respeitava eles por aquilo que eles eram. E eles gostavam de mim porque era aquilo que eu era. E aí eu lembro que no dia que eu cheguei, 10 minutos antes de terminar o expediente, ele me chamou e falou, a gente vai desligar você, eu consegui colocar teu nome numa lista. Porque é difícil ser mandado embora do call center, né? Muito difícil. É difícil, né? E você vai ser mandado embora. E aí a minha supervisora chegou e falou, não, isso daqui não é uma porta que se fecha, é uma janela que se abre. Eu sabia daquilo, mas foi bom escutar. Eu tinha certeza que ia dar certo, mas foi muito bom ela falar aquilo para mim. Porque até hoje eu pego esse lema e eu digo assim, demissão é libertação. Demissão não é sofrimento. Não é uma porta que se fecha. É sempre uma janela que se abre. E essa janela que se abre vai permitir que você alce voos. E esses voos serão maiores. Curiosamente, no dia que eu fui embora, esse meu amigo não estava na empresa. Não viu você ir embora. Eu lembro que ele sempre falava... E por que... Aí vem o segredo, né? Por que ele falava isso para mim? Porque tem um filme chamado Gênio Indomável, do Matt Damon, que é maravilhoso esse filme. E o amigo do Matt Damon fala isso pra ele. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu vim aqui e você não tiver. Porque ele sabia do potencial do cara, ele sabia. E ele queria que o cara fosse feliz. E ele não era feliz ali. O dia mais feliz da minha vida vai ser quando chegar aqui você não vai estar. E aí ele ficava falando isso pra mim e falava do filme. O dia mais feliz da minha vida vai ser... E curiosamente, no dia que eu fui demitido, ele não tava lá. E aí eu não falei nada. Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou esperar ele chegar e ver. Porque... E aí eu fiquei na minha e, me despedi da galera, abracei todo mundo. Foi um momento muito especial, muito especial. Saí da empresa, olhei pra empresa com a mochila nas costas e eu disse assim, muito obrigado por tudo, mas eu nunca mais volto aqui. Lembra até hoje. Certeza. Bulhões. Você não pensou em se der errado, se der errado. Não, amigo, pensa, e se der certo? Porque vai dar. Se você não pensa em se der certo, quando der certo, você se quebra. Então você tem que pensar, vai dar certo e vai acontecer. Eu estou disposto a tentar, além do dar certo. Eu vou continuar fazendo. E aí eu lembro que eu fui embora, no outro dia, ele chegou para trabalhar, no caso, e me mandou uma mensagem, eram umas 10h30 da manhã, e escreveu assim, Marco, ele me chamava de Marco, bom dia, esse é o dia mais feliz da minha vida. Louco, hein? Incrível, né? Incrível, sim. Muito poderoso. E aí eu saí de lá, na época... Recebi o fundo de garantia, e aí, olha que loucura isso daqui. Eu recebi de remuneração, fundo de garantia e etc, R$7.000. Exato. Para lançar o livro era 7.145.
eu liguei para ela e falei assim, ó, eu tenho 7 mil reais. Pago 7 pau. Eu Negociando foi ainda. exatamente isso, porque eu era vendedor, então eu falei para ela assim, ó, seguinte, Ó, esse preço aí... quero muito quero fechar os 1.000 livros, só que é o seguinte, eu quero fechar os 1.000 livros por 7 mil. E aí eu pago à vista. À vista, 7 mil? Aí na hora ela topou. O dinheiro caiu na minha conta às 10h50 da manhã. E meio-dia eu fiz o TED, né? Que na época não tinha Pix, era TED. E fiz a transferência. Rapaz. E aí veio um código, eu não contei pra ninguém, cara. Que eu ia fazer isso. Pera. Primeira mão? Notícia de primeira mão? Não, digo assim, tá. eu não contei pra ninguém Naquele momento. do meu ciclo social. Uhum. Por quê? Porque se eu contasse pra minha mãe, por mais que ela me amasse, ela poderia me dar um conselho no seguinte, compra um carro. Se eu contasse para outra amiga, ele ia falar assim, bora dar um rolê, vamos fazer uma viagem. Então, existem coisas que tá no seu coração que os outros não vão entender. É diferente de quando você tem dúvidas, que aí você vai pedir uma orientação e vai pedir para as pessoas certas. Mas quando você tem muita certeza daquilo, faz, cara. E quanto menos você falar, melhor vai ser. Faz antes, né? Faz. Pergunta depois. Aí eu fiz, lancei o livro e hoje eu sou escritor best-seller, mano. Interessantíssimo. Parabéns, pô. Dono de uma editora, e aí? Rapaz do céu. Então, isso daí é o que eu falo para você. O primeiro passo não vai te levar aonde você quer, mas ele vai... O primeiro passo, eu vou repetir isso daqui, mano. O primeiro passo, ele não vai te levar para onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você tá. Porque o lugar que você tá, do lugar que você tá, o lugar que você quer, às vezes nem faz bem para você. Mas quando você dá o primeiro passo, você ajusta a sua postura, a sua órbita muda. E a partir daquele momento, o seu destino ele é alterado. Então, só dê o primeiro passo, o resto vai ser história. E uma boa história.